Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje gravando o nosso podcast, O Nosso Legado, esse programa que conta a trajetória, a história do Grupo Águia Branca através da história das pessoas. Hoje estamos aqui, vamos fazer um super bate-papo com o Júlio, né, que é um rapaz novo, cheio de energia, que tem nos ajudado, nos orientado bastante aqui com coisas novas, com coisas bastante motivantes para a gente. Eu também estou bastante curioso para conhecer mais da história do Júlio. Tá? Tudo bem, Júlio? Tudo ótimo, Marcelo. Seja bem-vindo aí ao nosso legado. Tá? Um prazer estar com você aqui. Bom dia. Obrigado, prazer é meu, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todos os ouvintes aí. Eu sou um ouvinte assíduo do podcast. Que legal. Consumo muito de todas as pessoas, né? Inclusive, eu vi, o último, se eu não me engano, foi do Eduardo. Maiara, eu acho. Da Maiara também, que eu vi nas minhas férias, inclusive. Que legal. Então, adoro o podcast, sou fã e espero, assim como outras pessoas já fizeram comigo, né? Que eu consiga perpetuar um pouco o meu legado e motivar outras histórias, né? Outras pessoas, incentivar. Mas certamente, Júlio, certamente, porque a nossa história é composta por histórias de muitas pessoas, né? A gente, pelo menos, eu penso muito assim que a nossa decisão, ela tem um monte de pedacinho de decisão de um monte de gente, né? Nossa vida, nossa história, a gente é influenciado por muitos. Aquelas que estão mais próximas, e às vezes aquelas que estão mais distantes, mas você acaba se espelhando, pega algum bom exemplo, né? Você se identifica com aquilo. Perfeito. A gente fala que vai se espelhando, né? Isso. Vai modulando as pessoas, se espelhando, e ele vai construindo a gente, né? A gente vai se construindo com diversas pessoas aí no meio. Tem até um ditado, eu acho, sobre isso, né? Que você é o que as suas amizades são, né? A média das 5 pessoas mais perto de você. Isso daí, exato. E eu falo isso muito com meus filhos, né? Que essa questão de rapaz, escolhe suas amizades, né? Olhe com quem que você anda, porque não tem jeito, né? Eu gosto muito também de podcast, né? E eu escuto muito de filosofia. Legal. E aí estava ouvindo esses dias a pessoa falando assim, o bom costume é corrompido, né, pelas suas amizades. Então, assim, pelo seu hábito que você tem. Então, mesmo que você é uma pessoa certa, direita e tal, bonitinho, mas você começa a andar com pessoas de mau hábito, aquilo de alguma forma vai te influenciando, né? Vai corrompendo um pouco os seus bons costumes. Com certeza. Né? Então, de repente, você está com uma pessoa, ela acha natural pegar uma caneta e levar. Aí, se daqui a pouco você acha que isso é natural, né? A caneta não é sua, por que você vai levar a caneta, né? E aí, eu estou falando de uma caneta, mas pode ser de coisas muito maiores, né? Ou de tratar uma pessoa sem o devido respeito, e aí isso deriva para um monte de coisa. Se você está com um grupo assim, por mais que você aprendeu lá atrás com as suas orientações da sua família, ou religiosa, o que for, você acaba se corrompendo. Com certeza. Né? Então, por isso que eu falo que é tão importante, escolha as pessoas que você vai se relacionar. Né? Então, você tocou num ponto aí que para mim é muito caro, não tem como não deixar eu falar, porque eu sempre repito isso muito lá em casa, né? Falo, ó, todo mundo merece respeito, mas nem todos, né? Você deve escolher para estar perto de você. Então, escolha, né, quem vai te construir. Né? Pessoas que têm bons valores, pessoas que vão te levar à frente. Isso aí é bem legal, isso aí. Bacana. Mas, Júlio, conta para a gente se posicionar, para a gente começar nesse nosso bate-papo aqui. Qual que é a sua função? O que você faz? Um pouquinho para as pessoas entenderem. Hoje eu estou como supervisor de excelência operacional e remuneração e performance, né? Então, eu já acumulo os 2 cargos. Inicialmente surgiu em novembro de 24 como excelência operacional, e aí teve a transição da Genária para a BYD, e eu acabei assumindo também. Então, em uma semana eu assumi como excelência operacional, e uma semana depois também juntou os dois. Né? Então, foi um desafio bem bacana. A excelência operacional é algo que, para mim, sou muito acostumado. Comecei trabalhando com isso, né? E aí vou deixar para contar um pouquinho mais para frente como que foi. Então, sempre foi era algo muito comum para mim. E a remuneração e performance veio também para agregar. Então, Camila Curtis, né, e André Gabriel, que são minhas gestoras, elas entenderam que faria parte de um escopo bacana, por eu ser uma pessoa muito voltada para indicadores, para performance. Então,
fez sentido e faz muito sentido hoje em dia. Então, hoje, né, a gente trabalha muito voltado à performance, né, principalmente da nossa empresa como um todo, e calculando quanto que cada funcionário merece, né, de direito em cima, seja do seu produtivo, seja em cima de todo o resultado da empresa, né? Enfim. A sua formação, ok? A gente vai falar daqui a pouquinho. Vai ser engenheiro, né? De produção. Porque casa muito, né? Casa muito processo, né? Antigamente tinha os tempos e movimentos, né, que hoje fala-se muito pouco disso, ou IOM, né? Organizações e métodos e tal. Mas passa muito por isso, né? Quando a gente fala de uma excelência operacional, é a gente fazer algo com excelência. A gente vai falar um pouquinho disso. Perfeito. E o núcleo de remuneração e performance também, nós criamos, à medida que a gente foi crescendo, a gente tem diversas políticas, diversas formas de remunerar. Eu acredito que hoje a gente tem 750 vendedores na nossa estrutura, né? E outras pessoas ainda ganham remuneração também com base em outras coisas, gerentes e tal. Tá, não se limita só a gestor. Então, tornou-se um processo importante para a gente, para que não ter erro de cálculo, não ter erro na política, não ser uma coisa que não seja justa para todos. Sim. Então, a gente teve essa necessidade de criar esse núcleo, que a primeira pessoa que começou a organizar foi a Janara, ficou acho que desde janeiro de 24 até você chegar, né? Aí a Janara assumiu um outro projeto lá na BioID, tá indo bem também. E essa combinação vai muito com esse pensamento mais analítico do engenheiro, né? Isso combina bem, por isso que eu acho que vocês se casaram tão bem, vocês. Eu brinco muito que eu cheguei numa época de final de ano, né, que ela é naturalmente crítica. E aí eu lembro que Camila conversava muito comigo, Júlio, como é que está? Eu falei, cara, eu tô adorando mergulhar em cálculo, entender. Então, né, isso tudo, para mim, é muito desafiador e muito motivador também, né, de sair um pouco ali, querendo ou não, minha zona de conforto, que é a excelência operacional, mas não algo que também me motiva muito, mas aprender coisas novas, processos novos, né? Aprendo e aprendi muitas questões de DP e RH que eu não era muito familiarizado. Então, isso tudo acho que vai criando bagagem, né? A gente vai sempre gosta de aprender, né? Então, isso aí é muito, muito rico, né? E muito gratificante. E o que você falou também é que é um processo muito robusto e muito grande, né? Então, um dos pontos foi a própria governança, né? A gente tem muita interação com o comercial, mas ser, né, o centralizador, o detentor da informação para a empresa também é muito importante, né? Enfim, qualquer coisa que os diretores precisam, né, que você precisa, nos acionam, a gente faz o repasse das informações, fica mais controlado, né? Como é uma informação crítica. E confesso a você, assim, acho que melhorou muito, né, o nosso processo, depois que a gente cria esses setores, e você faz muito bem esse papel, né, a gente tem muito mais segurança nessas informações, né, Júlio? Estou falando das informações de remuneração, né, porque a gente consegue centralizar, cria uma política, a gente coloca mais uma camada de governança para que nada saia fora do lugar ali, bem direitinho. Então, parabéns pelo trabalho que está surtindo bastante efeito. E o trabalho da excelência operacional também, que é mergulhar nos processos, ver de uma forma de sermos mais produtivos, né? Que o Rigo tem uma fala, né, que ele sempre comenta, né, que despesa é igual unha, né? Você tem que estar sempre olhando para cortar. E às vezes a gente fica focado na despesa, vai cortar o cafezinho, ou você acha que está com algum problema de despesa, você corta as pessoas. Mas para mim o grande ganho, né, é melhorando a produtividade, que fala-se muito, né, que é fazer mais com menos, né, mas eu digo que é fazer melhor com o mesmo, né, que a gente tem, né? A gente consegue fazer melhor. A gente tem crescido muito, então você não precisa crescer a quantidade de pessoas à medida que você vai crescendo, na mesma proporção. É claro que você acaba tendo que colocar, mas à medida que você melhora os processos, você consegue fazer mais coisas, né, usando processos mais inteligentes, né? Que é esse trabalho que você tem liderado, que é de uma importância, assim, muito grande. Eu estava agora conversando com o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, que está aí, a gente está conversando aí sobre trazer um pouco de letramento de IA para a gente, né, para a nossa empresa. A gente já tem um movimento que a gente faz, né, aquele IA que você, e a gente quer trazer mais conhecimento que a gente precisa. Ele estava conversando lá, falou assim, rapaz, hoje a gente precisa estar preparado
para concorrer com um mercado muito diferente que está vindo aí. Se a gente quiser jogar com esse mercado que está chegando aí, com tanta tecnologia nova, com tantos novos entrantes no mercado, né? Com o hábito dos nossos clientes mudando, influenciado por redes sociais, por essas tecnologias, né? Com as ferramentas que a gente tinha, a gente não vai dar conta. A gente não vai dar conta. Porque hoje a gente concorre aqui, na hora que a gente está ali no showroom vendendo um carro para alguém, eu estou competindo com o nível intelectual de uma outra concessionária. Quem está mais bem preparado, quem tem a melhor argumentação, quem consegue fazer a melhor proposta, quem consegue explicar melhor os benefícios daquele produto, tudo isso é conhecimento, tudo isso é uma, uma forma de ser mais produtivo. E acho que o seu trabalho tem muito isso. Tem mesmo. Tem muito isso. É muito de. Às vezes as pessoas julgam, igual acho que casa muito o que você falou em relação à IA, né? As pessoas julgam, às vezes, um processo que ele pode ser automatizado como algo muito importante. Uhum. Então, um exemplo, eu vou dar entrada numa nota. Uhum. Hoje em dia eu consigo, tem um RPA, tem um IA que consegue fazer isso, e às vezes eu deixo de fazer isso para não atender um cliente que está na minha frente no showroom. Uhum. Né? Então, acredito que é um movimento assim que eu vou falar um pouco mais disso quando a gente falar um pouco de inovação, mas eu acredito que a inovação por si só, ela não se sustenta. Mas se eu tiver uma meta, Uhum. eu precisar da inovação para chegar, ela com certeza vem de uma maneira muito mais agregadora. Né? Uhum. Então, de fato, também acredito que é um movimento irreversível, né? Que vai acontecer, a gente vai ter que se desenvolver e se mexer, mas com certeza vai ser para melhorar a nossa empresa como um todo. E a gente também, né, Júlio? Uhum. A gente não pode ficar... hoje em dia, né, mais do que nunca, é tudo muito integrado. Então, se as pessoas falam, não, eu estou fazendo isso aqui pela empresa. Cara, não é só pela empresa. Sim. Sabe? É pela sua família, pela sociedade, pela gente mesmo, né, por nós mesmos, né? Porque eu acredito fortemente que a empresa cresce à medida que a gente cresce. Não dá para a empresa crescer se a gente não crescer, com certeza. Né? Então, se às vezes em alguma área que a gente tem diversas aí, você percebe que a gente não está evoluindo, você pode ver o profissional que está ali, aqueles profissionais não estão conseguindo dar conta de aprender com aquilo. Né? Então, se a gente não crescer, né, a empresa não cresce. Se a empresa não cresce, a gente também fica mais difícil de dar espaço para as pessoas. Então, tem uma relação simbiótica aí muito saudável, né? Com certeza. Então, assim, eu estou comentando isso com você, porque às vezes as pessoas falam, é só empresa, cara, não é. Não é. Eu vou pegar o meu exemplo para falar por mim, né? Assim, quanto que eu já cresci intelectualmente, moralmente, financeiramente, é verdade, à medida que a empresa cresceu. Eu estou aqui já há um tempo, né? Quando eu cheguei era muito menor, né? Não cresci na mesma proporção, mas um tanto eu cresci. Né? E certamente muitas pessoas que eu tenho aqui, muitos amigos que eu tenho aqui também evoluíram nisso. Legal. É muito bacana. Nós já falamos muito de processos, né? Da nossa rotina aqui. Queria ouvir um pouquinho você, um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aqui, onde que você nasceu, o que que você estudou. Conta pra gente um pouquinho disso. Perfeito. Bom, meu nome é Júlio, né? Júlio Barcelos Angel, tenho 31 anos, sou casado com Elisa, filho do Renato e da Heloísa. Uhum. Eu nasci em Vitória, 22 de novembro de 1993. Uhum. Nasci e cresci aqui. Eu comentei, no mesmo ano que a minha filha nasceu, eu tenho uma filha nascida nesse ano. Fazemos 32 esse ano, né? Isso aí. E assim, estudei a vida inteira em Vitória, fiz tudo em Vitória. Tive um período, em 2014, eu fui para a Austrália, no Ciência Sem Fronteiras. Uhum. Fiz 1 ano e meio de engenharia de produção lá, que para mim foi uma experiência riquíssima, né? Eu brinco que teve uma matéria que eu fiz na faculdade que a matéria era você vender, você desenvolveria uma ideia durante 6 meses Uhum. e ela culminaria você apresentando essa ideia para investidores, né, australianos. Então, assim, Uhum. tudo. Desde a concepção, desenvolvimento, não podia ser uma ideia fictícia, tinha que ser prática, até você, de fato, fazer um pitch ali para Uhum. vender. Uhum. Então, isso para mim foi um MBA, foi uma outra faculdade, uma outra graduação. Para mim foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Eu nunca tinha morado fora de casa, né? Uhum. Cheguei ali, eu tenho um irmão mais velho, meu irmão tem 36, faz 37 agora. Uhum. E ele estudou em Viçosa, formou em Viçosa, e eu sentia um pouco isso, de caramba,
Eu vivia meu irmão de ser um cara mais proativo, e eu, né, morava com minha mãe, né, enfim. E aí eu senti muito isso, e para mim foi uma experiência muito legal. A sua Viçosa foi do outro lado do mundo. É isso daí. É a pequena diferença. Meu irmão conseguia visitar, minha mãe também, e eu tava um pouco mais distante. Não dá para falar, vou passar o final de semana ali com meu filho na Austrália. Não dá, não dá. É quase 2 dias para chegar lá, né? Por aí. E fora que tem um fuso também, né? Que aí, 12 horas, 13, 12, né? de voo, se eu for por Dubai, são 24 horas de voo. São 12 até Dubai, mais 12 até Sydney. E se eu for pelo Chile, são 18, 19. É mais perto pelo Chile. Mais perto pelo Chile. Mas a confusão do fuso é terrível, né? Absurdo. Mas foi muito legal. Fiquei de... Poxa, pra mim, assim, foi uma experiência riquíssima, né? Nunca pensei, imaginava na minha vida em ir. E aproveitei muito, né? Muito também fazendo coisas que eu sei que aqui em Vitória eu não conseguiria fazer na minha faculdade, né? Então, como eu falei, essa matéria para mim foi algo muito importante. Fiz grandes amizades, enfim. E aí, lá eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de esporte. Sempre associei muito a minha vida profissional, pessoal, enfim. E eu lá, morando com amigos, né, fiquei um pouco acima do peso. E eu falei, caramba... Que bom, aproveitou bastante. Aí eu falei, caramba, isso tem que mudar. E aí, lá eu comecei a correr, eu comecei a nadar, e é uma curiosidade minha, eu comecei a nadar com 1 ano de idade. Caramba, legal. Meu avô, minha mãe eram grandes... Obrigado, Marcelo. Eram grandes entusiastas, e minha primeira competição foi com 1 ano e meio. Nadou no César ali? Foi no Álvares. No Álvares, Eu nadava no Vitória. Minha filha nadou no César. Que legal. Eu nadava no Clube Vitória, que era em frente à minha casa, e a primeira competição foi no Álvares, né? Então, enfim, o esporte para mim sempre teve muita... 1 ano e meio. 1 ano e meio. Era quase não se afogar do que nadar, né? É isso. E eu lembro, eu recebi um troféuzinho, nadador mais novo. Que delícia. Legal pra caramba. E você nada ainda? Nada ainda. Legal. Mas então você, com 1 ano e meio, já levando o troféu e tal, né? Levei. Eu lembro que tava minha família toda na arquibancada, que foi um evento, né? Obviamente foi o último colocado, né? Não vou mentir, mas valeu muito a experiência ali. E aí, sempre fez muito sentido o esporte na minha vida. E eu já voltei da Austrália fazendo triatlo. Putz, lá eu já nadava. E lá é um lugar assim que o esporte é muito próximo a gente, né, Júlio? Muito. O australiano, ele gosta muito do esporte. Tal. Eu até brincava, às vezes eu tava corria cedinho também. Aí eu via, às vezes, pessoal saindo do surf, já no carro, botando terno, paletó, gravata para ir trabalhar. Então, assim, foi muito legal esse contato. E aí voltei para cá, né? Fiz triatlo um tempo. E aí foi um divisor de águas ali que eu levava... Tudo na minha vida eu levo muito a sério. E às vezes isso é muito ruim. Porque às vezes você cria muita pressão, fica muito bitolado com algumas coisas, enfim, mas são aprendizados, né? E aí eu comecei a estagiar no mesmo lugar que eu me formei enquanto aluno. Foi na Escola São Domingos, em Beto Ferreira. Eu brinco muito que a escola, ela me concedeu 2 títulos, né? Ela me formou enquanto cidadão, né? Ao final do 3º ano, da 3ª série do ensino médio, e também como profissional. Então, eu entrei lá, né? Enquanto engenheiro de produção, estava cursando, se não me engano, estava no 6º período. E eu entrei numa implantação da ISO 9001, que inclusive a gente já teve a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, que né, isso brilha um pouco seus olhos. Foi marcante, né? Foi um grande marco na minha jornada, um passo importante no meu crescimento. Então, assim, eu estava, para mim, começar a trabalhar, né, como engenheiro, foi meu primeiro contato com a engenharia de fato, ali, tirada o teórico da sala de aula para o prático, e ter começado com a ISO 9001 para mim foi algo fantástico. Assim, tive grandes pontos de contatos ali. Meus gestores eram pessoas muito bacanas, que conheciam muito do sistema, então participar desde a implantação até certificação. A versão da 9000 só era 2000? 2015. 2015, né? Putz, a minha era 94, para você ter ideia. Né? Porque a versão da ISO, né, para quem não está acostumado, é o ano que eles vão atualizando ela. Então, eu lembro, quando ela passa para 2000, ela passa a ter um enfoque muito mais de gestão. Quando eu fiz, era um enfoque muito mais de processo. Então, ela deu essa evoluída, que eu achei fenomenal, porque a ISO era muito quadradinha, e ela cresce muito, né? Você fez uma coisa que me invejo, uma inveja boa,
Porque fui trabalhar com ela num modelo muito mais atualizado, mais de gestão, mais de governança, de trazer segurança nisso, né? É isso. E a gente tinha um mantra, né? Uma importância muito grande que para a gente a ISO não era para atender nenhum cliente, era o próprio desejo, né, dos diretores, dos acionistas. Então a gente implantava ISO e também outras coisas. Então Uhum, eu pego muito esse gancho que é lá que eu comecei a me apaixonar pelo sistema teórico de produção. uhum, uhum, Sou um apaixonado, estudo muito, uhum. gosto, e para mim tem todo sentido, né? Igual você falou muito bem, a ISO, ela, obviamente, ela vai até certo ponto em relação a requisito, né, obrigações, só que também fica muito de você, de entender, né, o próprio sistema como modelo de gestão e implantar várias outras coisas mais. Por exemplo, a ISO não fala de análise de causa-raiz, ela fala Uhum. de não conformidade, né, de você identificar. Então, a partir daí, fala, poxa, mas para eu ter uma não conformidade e tratar, eu tenho que Uhum. entender qual foi a causa-raiz. Uhum. E aí, isso, para mim, foi muito forte, assim, para agregar, de fato, um modelo de gestão como um todo. Então, ali foi, né, eu brinco muito por isso que foi minha escola, tanto no final do terceiro ano, né, mudou até a terceira série do ensino médio, É. e também como profissional, para mim foram pontos muito importantes. Isso foi em que ano que você fez? Eu comecei a estagiar em Mas você já 2016. estava fazendo Já, engenharia? já, estava Ah, no tá. sexto período de engenharia. Ah, legal. Eu entrei na faculdade em 2012. Você fez aonde? Fiz na Multivix, ali em Multimedia. Goiás. Na minha Minha época, filha também. ó, É. várias Daqui coincidências, a né? pouco vocês vão. Daqui a pouco a gente se conhece. Se conhece aí. Eu até brinco que na minha época eu entrei como Univix. Uhum. É isso aí. Foi, pô, aí eu me Depois recuso a passa para falar. Multivix. Eu me recuso a falar. Eu falo, tipo, aí quando eu falo, o pessoal fala, caramba, você é velho. Eu É. falo Univix. Eu falo, pois é, As duas, né, minhas duas filhas mais velhas, formaram lá, né? que legal. A Paula, que é um pouco mais velha do que a Bruna, e fez lá. Uma fez engenharia, outra fez arquitetura. Ah, que legal. São pontos muito fortes lá, né? Ah, eu gostei muito da escola. É, Eu, como pai de aluno, né, assim, eu vejo a qualidade profissional, sim, né, que foi, né, a forma muito boa da escola, né? Assim, eu acho que fez uma boa escolha também. legal. E aí, a partir daí eu fiquei 4 anos, né? Fiquei 2 anos como estagiário e depois 2 anos como analista. E aí entra a pandemia, né? Que é impossível, né? Acredito que é impossível alguém vir falar com você, fazer um podcast e não mencionar a pandemia como um ponto ali de, É, de virada, né? é um marco, né? É um marco na vida da gente, né? Porque muitas coisas mudaram, né? Parece que não, mas como aquilo impactou a sociedade de uma forma geral, o nosso jeito de interagir, mil coisas aí. Muito. Então, ali eu me vi assim, eu tinha 25 para 26 anos na época, né? E eu me vi assim, caramba, como é que vai ser, né? Futuro e tudo mais. E eu sou uma pessoa muito voltada, né, igual eu falei, para metas, para resultados, e eu fiz um plano estratégico do Júlio, Uhum, onde eu quero estar daqui a 5 anos. E aí, como eu falei, poxa, sou muito estudioso, né? Da Toyota, sou apaixonado, né? Enfim. E eu falei, poxa, daqui a 5 anos eu quero trabalhar ou na Toyota ou numa empresa que execute um uhum, método de uhum, gestão parecido. E aí, fiz realmente um planejamento estratégico. Indicadores anuais, semestrais, trimestrais, mensais, até Isso foi em 25, 20, 20, foi 2020. 20 que você fez. 19 para 20, se não me Aham, engano. Acho que tá. não sei se foi um pouquinho antes da pandemia, se Aham, foi um pouquinho antes. E aí, assim, quando, né, você que tem uma pessoa muito experiente em relação a isso, quando você faz um planejamento estratégico, tem muita coisa que você julga ali que aham, é o que tem que ser feito, mas vai ser testado como uma hipótese, né? é. E aí, quando a gente fala de um planejamento pessoal, de caramba, daqui a 5 anos quero trabalhar em tal lugar, fica mais difícil ainda, né? Uhum, Mas eu tornei daquilo uma oportunidade. Aí coloquei para desde networking, livros, cursos que eu tinha que fazer. E aí, se não me engano, 6 meses depois apareceu a oportunidade para ir prestar serviço para a Vale, uhum, por meio de uma terceira, né? Era a Progen, uhum, mas eu trabalharia com o VPS, com o Sistema Vale de Produção. Falei, opa! E eu sabia que o grande implantador, né? A pessoa que implantou é um ex-gerente geral da Toyota que eu conhecia. uhum. Então, para mim, tinha todo sentido. Tinha muita coisa do TPS, né? É isso. Uhum. Do Toyota Product Eles System. mudaram É, V para o T, né? é. Se não me engano, a Volvo também é VPS, que é a Volvo Production System, Eu né? não sabia. Enfim. E aí, só que tinha
pequeno problema, né? Era em Belo Horizonte, e nessa época eu já era noivo, a gente já morava junto e tudo mais, e aí conversei com isso, com a minha noiva na época, né, minha esposa atualmente, já falou, cara, vai, é seu sonho, a gente, né, dá um jeito aqui em relação à rotina, como a gente vai se ver, e eu fui. E para mim, sim, uau, foi fantástico, aprendi muito, estar ali num mundo completamente diferente do meu, e até um caso engraçado, né, quando eu estava fazendo a entrevista, a minha gestora, que seria a minha gestora, perguntou, Júlio, mas caramba, você trabalha numa escola, o que você vai fazer numa mineradora? Aí eu falei, só processo. É. Independente da sua entrada e do produto final, tem uma cadeia, uma série de processos, e obviamente quando a gente fala de uma mineradora é muito maior, né? Então, foi muito bacana para mim, uma experiência fantástica. Fiquei quase um ano, 11 meses, e eu recebi um convite para vir para Tubarão. Também por meio de uma terceira, desculpa, eu confundi. Em BH era Concremate e aqui em Vitória era Progen. Eram duas empresas. Empresas terceiras, as duas eram terceiras da Vale, que tinham um contrato e tudo mais. E vim para cá para um projeto super bacana da Vale, que é a briquetagem, o briquete, né? Que, não sei se você ouviu falar, mas pega os rejeitos da mineração e transforma em um novo produto. Não conheço. Mas engenharia também, mecânica e tal. Tudo a ver. Então, foi muito legal. Trabalhei lá um tempo. Depois eu vim para Finks aqui. Fiquei um ano e meio. E aí, finalmente, chego, né, a gente se encontra nossas trajetórias aqui no Grupo H Branco. Você entra em 2023, 4 de dezembro de 2023. Essa data, para mim, né, como a gente falou, é a data do dia do aniversário meu também de empresa, né? Só que faço alguns anos a mais que você, né? Vou fazer 31 agora, porque teve a edição do meu programa quando eu fiz 30 anos lá atrás. Bacana. Muito legal. Júlio, que viagem legal, né? Assim, que bacana, né? Assim, desde essa jornada de começar a estudar aqui em Vitória, sempre no São Domingos. Sim. Aí você vai fazer uma faculdade, vai fazer uma viagem, volta para fazer uma escola lá no São Domingos, né? Entra nessa questão de processo. Eu fiquei aqui me perguntando assim, tem uma linha condutora aqui que é muito essa gestão de processo e tal. Para você, que trabalha com essa melhoria contínua, né, nesse processo todo, o que é o maior desafio que você entende? Para mim, sempre o maior desafio é você conectar o que são as metas da empresa com as atividades diárias. Então, para mim, sempre o grande erro é uma palavra forte, assim, mas acho que o grande desafio é, de fato, fazer com que todo mundo chegue na empresa e saiba como que ela contribui para todo mundo estar no mesmo ritmo, né, na mesma direção. Então, eu já participei de outras conduções de planejamento estratégico, enfim, que as metas elas morriam nos gerentes. Quando, na verdade, quem faz ali é a turma do dia a dia, da atividade, né? Então, para mim, sempre esse é o maior desafio. E eu tenho um exemplo muito bacana, se você me permite. A gente tinha lá na Vale uma curva S de avanço de obra, né? Você traduzir isso para a galera de frente, né? Poxa, eu não vou falar de curva S, né? Sem desmerecê-los, mas assim, vou falar olha, hoje a gente vai concretar 6 metros cúbicos dessa área aqui. E aí, eu até brinco, eu ministro um curso de análise de causa raiz, né? Pra gente, né? Dentro do grupo, fiz muito para a estrutura do Felipe, né? E aí, falei com o time da Marília também, foi fantástico. E aí eu percebi que tinha ali um desvio e que ficava sempre naquele, né? Vamos lá, hein? Poxa, amanhã e tudo mais. E eu descobri que, como era uma área um pouco inóspita, né? Eles tinham que procurar um banheiro dentro de uma usina, desaparatar todo, enfim. E isso eu perdia muito tempo. O time perdia muito tempo, né? Enfim, eu entendi, coloquei um banheiro químico do lado, nunca mais tive problema em relação ao atraso de curva S de obra. Então, quando você está falando lá em cima, numa reunião gerencial, né, enfim, você está brigando com um número ali, com um dado. O como você vai resolver é na hora ali, na operação, no Gemba, né, que o pessoal fala, na operação, enfim. Então, para mim, sempre o maior desafio é isso, entender que as metas elas têm que ser desdobradas, né, e estarem, né, conectadas perfeitamente. Falando de meta, eu fiquei curioso, aquele programa que você fez lá em 19, 20, ele continua válido? Você continua seguindo ele? Como é que tá? Então, assim, eu entendo. Quero saber como é que você conectou aquela meta lá com o chão de fábrica seu aqui. Legal. Eu, assim, minha conexão com o meu chão de fábrica era muito voltado para networking, cursos, livros, enfim.
eu entendi que indo para Vale prestar serviço, eu alcancei a minha meta, tá? Eu tenho, óbvio, outras coisas, assim, um pouco mais informais, tá? Acho que a André Gabriel fala muito isso, né? Todo ano eu faço um combinado com minha família, se eu não me engano, ela fala muito sobre livros, né? E eu tenho isso também para mim. Então, tenho mais um pouco mais flexível do que era lá em 2020. Mas não que esteja largado, tá? Continua alimentando, Não, tem, mas porque assim, tem que ser revisto, né? Você tem que ir isso. atualizando ele, né? Que planos e metas é isso, porque você faz em cima de um cenário. Perfeito. As coisas, veio uma pandemia, né? Veio uma outra formação, não foi Toyota, mas foi a Vale, de repente da Vale não é mais, agora é o Grupo H Branca e tal. Então, o cenário, né, ele vai mudando. Então, a gente tem que ir nos ajustando e construindo nossas metas a partir daquelas oportunidades, né? De repente você foi para um lugar, poxa, agora eu estava lá em Belo Horizonte, agora eu vim para Vitória. Uhum, É o lugar que eu quero, tá? Que uhum. vai me levar lá na frente. O lugar é bom, sim, mas ele conversa com a minha meta, né? Às vezes não. Aí, às vezes, você repensa, dá um passo atrás, ou é aqui mesmo que eu quero estar, um pouco naquela linha, né, das 5 pessoas mais perto, né? Eu estou indo para um lugar que essas pessoas aqui estão me fazendo alinhada para o meu objetivo de vida e tal. Então, eu acho isso muito legal. Porque, assim, eu passei um pouco, né, de viver um pouco essa mesma jornada, né, quando eu implantei a ISO, e confesso que até hoje eu vivo esse processo de implementar e melhorar as coisas, que acaba a gente que está na frente de liderando uma empresa, você tem que ter sempre esse olhar de melhoria contínua, melhoria de produtividade, um pouco desse Toyota, né, da TPS, né, da VPS que seja. Mas acho que concordo em gênero, número e grau com você dessa dificuldade de conectar a estratégia com a operação. Uhum. Né? E assim, a forma que eu achei que eu entendi é através do engajamento das pessoas. Se você não engajar as pessoas, o para que ela está fazendo aquilo, não é só o que ela tem que fazer, mas o para quê, né? Para que eu tenho que concretar isso aqui em 20 minutos, né? Por que que agora eu tenho que ter um banheiro aqui perto, eu não tenho que ir no banheiro tão mais longe lá, né? E essas coisas, né, esse engajamento, né, que eu acho, eu falo que é sonhar os mesmos sonhos, né, fazer as pessoas se apaixonar por aquilo. Eu acho que aí tem um grande salto, né, de esforço, né? Porque às vezes você fica fazendo muita força e aí você faz muito menos força e atinge o resultado quando as pessoas entendem. Uhum. Né? É isso aí. Eu estou comentando isso com você porque a gente tem um monte de líder com a gente aqui e uma das principais atividades em mim é fazer com que eles consigam engajar o time que está embaixo. Primeiro tem que engajá-los, eles têm que engajar, e essa cadeia de engajamento ela tem que construir. Quando a gente consegue engajar até lá embaixo, fica mais fácil da gente chegar nas nossas metas. Só estou te dando, se a minha visão, eu fiz uma pergunta e estou te colocando, não existe verdade nisso, né? Tem diversas formas de, como diz antigamente, tem muitos caminhos para Roma, né? Mas eu entendo que são complementares. Assim. Isso. Uhum. Eu, de fato, entendo que, óbvio, né? Você explicar o porquê, eu brinco que é o que não aparece nos números, né? O engaja, óbvio, se você fizer uma pesquisa com os colaboradores, enfim. Mas, assim, de fato é algo que só existe se tiver todo mundo no mesmo ecossistema se esforçando para aquilo. Uhum. Senão, a gente tem um ponto de ruptura ali que a gente tem que identificar e tratar. Mas, de fato, eu também concordo em gênero número e grau que você falou. Legal. Mas, Júlio, nessa jornada sua, como é que você faz para você aprender, se desenvolver, continuar mantendo atualizado com o que tem acontecido aí? Marcelo, eu, assim, leio muito e converso muito com várias pessoas que, tanto dentro do meu ecossistema quanto fora também. Então, olho muito o LinkedIn de maneira informativa, vejo muitos posts legais, sigo muitas pessoas muito legais, leio bastante, consumo podcasts, né? Volta e meia indo para o trabalho, eu boto um podcast ouvindo. Enfim, eu acho que, igual a gente, né, tem falado bastante isso, que você é, né, a média das 5 pessoas mais próximas de você. Então, eu acredito que isso também faz parte. Assim, por exemplo, eu tenho minha esposa que trabalha com inteligência artificial. Então, eu conversando com ela também, e ela me ensinando, né, me letrando de algumas coisas, para mim também isso é muito importante, sabe? Legal. Então, eu realmente
continuo lendo. Eu tenho problema, né? Eu gosto muito de ler livro técnico. Basicamente, todos os meus livros, tanto no Kindle que eu gosto, quanto o livro físico, são todos técnicos. Então, de fato, é um conteúdo que eu amo consumir, né? Enfim, então, é assim que eu enfim, me mantenho, né? E conversando também com vários outros líderes da nossa empresa também, que são inspirações muito grandes para mim. Ótimos caminhos, ótimas dicas aí para a gente crescer, né, Júlio? Muito legal, muito bom. Bacana. E na sua área lá, como é que você faz para inovar? Porque você já tem uma rotina que é estimular as pessoas, né? Como é que você faz isso para que as pessoas inovem, para que você inove? Como é que você faz essa jornada? Para mim, assim, só complementando o que eu falei Lá no começo, lá atrás, né? De fato, eu não entendo a inovação como um meio, né? De fato, ela é uma finalidade. Inovar por inovar, para mim, eu fico com medo de você automatizar um problema, um processo ruim, né? Não, eu tenho um processo ruim, mas ele é automatizado. Então, da mesma maneira, eu vou ter, né, dor de cabeça e tudo mais. Então, para mim, eu tenho isso muito forte em mim de conversar muito com o meu time sobre meta, né, sobre indicadores, que para mim, como você falou muito bem, é uma relação ganha-ganha. A pessoa se desenvolvendo, né? Às vezes a pessoa fala, caramba, eu quero me desenvolver, mas poxa, como é que estão seus indicadores? Né? Tem que de fato haver uma contrapartida, né? A empresa crescendo, você cresce e vice-versa também. Então, assim, para mim, dar essa responsabilidade, essa autonomia para as pessoas, delas conseguirem identificar um problema e verem que para elas conseguirem melhorar a performance dela, elas precisam inovar, é um caminho que eu gosto muito. Então, hoje a gente tem muito forte na nossa diretoria a jornada Kaizen, né? Então, que Andréa, né, e Camila, com todos os gestores, conduzem muito bem. Então, que basicamente é a gente incentivar os gestores, os colaboradores a identificar um problema e encontrar uma solução, né? Então, de fato, é um caminho que para mim, né, eu julgo como interessante. Óbvio que tem vários outros caminhos, mas eu gosto muito dessa maneira. Não, muito legal. Eu acho que fantástico que você estimula as pessoas e a melhoria contínua, né? Perfeito. Você falou da Camila, eu lembro que a Camila tem uma frase que ela repete muito, tem que a natureza não dá saltos. Perfeito. Não sei se ela já falou isso contigo, né? Já. Que a gente, muito na ânsia da gente querer resolver as coisas, né? Querer fazer tudo certo logo, né? E não é. A coisa tem que ir amadurecendo, né? Então não adianta você querer falar, agora eu vou concretar isso aqui agora em 1 minuto, porque matematicamente dá. E antigamente era em 10, você não consegue sair de 10 para 1 assim. Você vai sair de 10 para 9, para 8, né? Então precisa dessa melhoria contínua, né? Continuamente eu vou fazendo pequenas mudanças. À medida que você vai fazendo pequenas mudanças, as pessoas conseguem se atualizar, porque são coisas pequenas, não é uma guinada. Isso aí. E quando você dá uma guinada no processo, você tem que ensinar um monte de gente como é que faz aquilo de novo, tá? Então, esse processo de melhoria contínua, ele é muito rico, porque ele envolve as pessoas, dá tempo das pessoas crescerem, na hora que elas aprendem, mais um pedacinho, e devagarinho a gente vai caminhando. Tem uma coisa que você fala que eu gosto muito, eu já presenciei algumas falas suas em relação a isso, que é, qual que é o problema? Então, de fato, às vezes as pessoas querem resolver alguma coisa e nem sabem qual que é, de fato... Ela tem uma boa ideia para um problema que não existe. Exatamente. Então... Aí você gasta curso, né? Enfim, e aí vê daqui a 6 meses a ideia tá abandonada ali. Exato. Então tem muito isso. Eu acho que você trouxe uma coisa que é bastante importante. Mas muito legal, Júlio. Eu te pedi assim, um conselho para a turma que está chegando, que já está aqui, que está nos ouvindo, né? Que conselho que você daria para elas? Olha, eu vejo a nossa empresa como um lugar muito fértil para crescimento, para inovação, para criação de vários novos, né, processos, enfim. Eu tive muito essa oportunidade, né? Eu brinco, realmente foi a oportunidade que eu cheguei para ser ali um pouco a pessoa a implantar a excelência operacional na diretoria de administração e finanças, né? Então, para mim, foi uma dádiva muito grande. Fui muito feliz com o ambiente que eu encontrei, com o apoio que eu recebi de todos os gestores, principalmente da Andréa. Então, assim, peço muito, né, e aconselho muito a buscar o diferente. Eu realmente acredito que a nossa empresa ela se reinventa cada dia, cada semana, seja perante os desafios que a gente vive, seja, né, aos desafios externos e internos, né, obviamente. Mas esse é o meu
meu conselho, assim, Buscar, né, essa diferença que vai fazer a diferença. é isso. E assim, estejam criteriosos a implantar as suas ideias, né? Obviamente, a gente tem uma estrutura muito robusta, né? A gente tem vários processos que são muito críticos, mas sempre tem essa margem para inovação, que é uma coisa que você, Rígio, né, e todos os gestores falam muito, sempre tem a margem, né? Então, a gente cresce numa velocidade muito grande, mas ao mesmo tempo também, volta e meia, a gente tem que parar, tem que olhar para os nossos processos, para a maneira que a gente executa as atividades. Então, aí que eu acredito que esse salto que a gente sempre tem, né? Sempre vai ter para melhorar enquanto processo, né? Enquanto empresa, enfim. É muito legal, muito bacana. Bela dica aí, que as pessoas te escutem, né? E sigam, né? Fica mais uma dica boa aí. Mas, Júlio, você é uma pessoa jovem, né? Mas tem uma jornada super legal, super incrível aí. E qual é o seu legado que você está construindo? Olha, eu trabalho muito, né? E tanto o meu pessoal quanto o meu profissional para ser uma inspiração para minha família, que sou um cara muito família, né? Tanto de estar junto, de querer ser exemplo. E também eu sempre converso muito com as pessoas que fazem parte do meu time, tanto na excelência quanto na remuneração. Então, acredito que o líder, né? Ele é aquela pessoa que eu sempre fico muito preocupado quando tem aquela imagem do o famoso chefe versus o líder, né? Que ele, né, todo mundo já viu um post em relação a isso, das diferenças. Mas eu realmente gostaria de ser aquela pessoa que, como eu já tive, né, e tenho muitos líderes assim, de uma pessoa de confiança, que faça as pessoas crescerem, mesmo que o crescimento, às vezes, ele venha com um pouco não, né, venha com bastante esforço do outro lado, né, não dá para eu querer mais do que a outra pessoa, mas realmente eu gostaria muito de, né, no futuro, de ser visto como, no presente e no futuro, né, ser uma pessoa que quer extrair o melhor das pessoas, que gosta muito de um bom clima, de um bom convívio. Eu acho também é super importante, né? Não dá para ser só metas, indicadores, e se eu passei essa mensagem, me desculpa, tá? Mas eu tento criar. Aquele cara matemático que controla tudo na planilha. Mas realmente meu esforço maior, principalmente hoje em dia, é muito, muito mais pessoas do que processos, né? Então, de fato, esse é o meu legado que eu quero construir, tanto pessoalmente como profissionalmente. Não sou pai ainda, mas eu e minha esposa no futuro a gente pensa em ser. Então, pensar nos futuros filhos, enfim, de ser uma pessoa que eles se inspiram, assim como meus pais, meus avós, enfim, me inspiraram. Você é esse líder inspirador, né? Você tá isso. falando, né? Líder inspirador, né? Isso é muito legal, né? Falou um negócio que eu acho que é muito forte, né? E para mim também é isso, né? Assim, chega a ser meu legado pessoal também, assim, você ser essa pessoa que inspira as pessoas a se desenvolverem para um bom caminho, né? Que a gente vai crescendo dessa forma, né? Então, eu acho muito legal. Júlio, muito bom o nosso bate-papo, eu adorei, muito legal, fico feliz, né, de te conhecer um tanto mais, né? Aproveito a oportunidade para te parabenizar mais uma vez pelo trabalho, pela sua jornada aí, que tá muito legal, né? Te estimular a continuar nesse caminho que vai muito bem. Mas eu não posso deixar de concluir o programa sem te pedir uma dica de um filme, um livro, um podcast, uma coisa assim. Olha, como eu sou muito voltado para os esportes, né, assim como eu falei, e para mim tem tudo a ver. Sempre que eu falo de performance por performance, eu falo tanto como atleta, como pessoa, como profissional. E tem uma série que eu gosto muito na Netflix, que é a série do Michael Jordan, que é A Última Dança, The Last Dance, se eu não me engano, que conta a trajetória dele. Se eu não me engano, são 10 episódios na época do Chicago Bulls, desde quando ele entrou, enfim. Então, eu sempre falo com as pessoas que às vezes falam, caramba, mas é uma série de um atleta de basquete. Eu falei, cara, assiste. E de fato ela me traz muitas lições ali de liderança. Ele fala muito que, poxa, ele é o maior jogador da história do basquete, né? Enfim, não vou entrar nos méritos que cada um tem seus fãs, né? Mas e ele nunca entregava menos do que o outro. Então, ele sempre pregava isso. Se tá correndo, eu tenho que ser o mais rápido. Se alguém chega, eu tenho que chegar primeiro e sair por último. Então, além deles ter um talento excepcional na rotina ali no dia a dia também, ele exercia muito essa liderança. Muita transpiração, né? Não é só a inspiração, mas é muita transpiração. É entrega, né? A gente vê isso em outros atletas, acho que o Cristiano Ronaldo, né, que tem uma fala muito parecida com essa, é um cara que treina muito,
teve aquele Oscar, né, nosso Schmidt, né? Schmidt, que também falava isso, falava, mão santa que nada, mão santa eu ficava, depois que todo mundo ia embora, eu continuava lá, É isso aí. né, arregaçando, então, porque é muito legal, porque às vezes a gente vê a pessoa no pódio, recebendo uma medalha, mas não vê aquela Você construção só vê a lá. pontinha, né? Muitas pessoas acham que é um dom, uma crença e tal. Tá muito legal, Júlio. Muito bacana. Legal, Gostei Marcelo. muito, tá? Obrigado por abrir um espaço na sua agenda, na correria, gente. Te peguei pelo laço aí hoje, né? E aí, mas deu certo, tá? Obrigado por ter vindo, obrigado por estar conosco, acreditar nos nossos sonhos e levar isso à frente. Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade, né? Pelo seu tempo também, de conversar um pouco, compartilhar com todo mundo um pouco mais minha história. E, enfim, espero que, né, fazendo jus ali o que eu falei primeiro, espero que sirva de inspiração, de motivação para várias outras pessoas que assistirem o nosso podcast. Certamente Bom, será. E para você que está nos acompanhando, nos ouvindo, se achou interessante essa história, compartilha, porque boas histórias como essa merecem ser compartilhadas, nos inspira e nos motiva a ir além. Tá? É isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos em frente. Tá? Semana que vem tem mais. Vamos juntos. Até já.